com vocês? Hoje a tia Cláudia está aqui porque nós vamos ter uma aula de geografia e nós vamos falar um pouco sobre a população e também vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Mas o que seria população? População é o conjunto de pessoas que moram em determinado lugar, o conjunto de habitantes, né, de um determinado lugar. Agora, veja bem, gente, nós temos também a população absoluta. E o que é a população absoluta? A população absoluta já é o número de pessoas, tá certo? O número total de pessoas que moram ou habita, né, em determinado lugar, como cidade, estado, país e até continente e o nosso planeta. Então, o número dessas pessoas nós chamamos de população absoluta. Tia Cláudia, mas espera um pouquinho. Como é que as pessoas sabem quantas pessoas que tem na minha cidade? Ou até mesmo no nosso país? Ou no mundo? Como é que a gente vai saber isso? É através do censo, que é uma pesquisa realizada pelo órgão chamado IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE, ele é responsável por coletar esses dados para poder ver quantas pessoas que existem. Mas olha só, como é que é feita essa pesquisa? De 10 em 10 anos, vai uma pessoa na sua casa, um funcionário, né, uma pessoa contratada pelo órgão para poder fazer a pesquisa. Daí ele vai perguntar quantas pessoas moram na sua casa, quantas pessoas são do sexo masculino ou feminino, quantas pessoas são da cor negra, ou quantas pessoas são indígenas, quantas pessoas nasceram, quantas pessoas já morreram e até mesmo quantas trabalham e quantas estudam. Então, é o IBGE que é responsável por isso, tá certo? O órgão responsável por essa contagem aí, tá certo? E agora, galerinha, olha só. Vocês sabiam também que existe também a migração. O que é uma migração, tia Cláudia? São pessoas que saem do seu próprio país, dentro do seu próprio país, tá? Por exemplo, no Brasil, nós estamos no Brasil, né? Então, ele vai sair do seu lugar de origem, por exemplo, do seu estado, e vai para um outro estado. Diga que eu moro aqui... Diga não, né? A tia Cláudia mora aqui no estado de Goiás. Daí, a tia Cláudia vai morar no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né? E aí, tia Cláudia está fazendo o quê? Uma migração, porque ela está saindo de um estado e está indo para um outro estado. Mas nós também temos a emigração, que é parecido com imigração, mas não é a mesma coisa? Não, não, não. Emigração é quando uma pessoa sai do seu país e vai para outro país. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, né? O meu país não é o Brasil. Então, eu estou no Brasil. Daí, eu vou para onde? Eu vou para a Suíça. E aí, eu estou fazendo o quê? Uma emigração. Porque eu estou saindo do meu país de origem e indo para um outro país. E o que é imigração? A imigração é quando a pessoa entra dentro de um país. Aí, nós falamos que ela é uma imigração. Nós também temos a imigração, a migração, gente, quando ocorre assim, ó, a pessoa mora na zona rural. A zona rural é o quê? É o campo. E ela sai da zona rural e vai para urbana. Urbana é o quê? É a cidade. Então, quando tem esse deslocamento do campo para a cidade, nós chamamos de êxodo rural. Tia Cláudia, mas por que as pessoas saem do campo, que é aquele lugar tão maravilhoso? Porque na fazenda, nas chácaras, são lugares bem tranquilos de se morar, não é mesmo? Olha só, lá a gente não vê tanto movimento de carro, a gente vê os pássaros cantando, né? A gente não vê tanta poluição, né? E aí as pessoas saem daquele lugar maravilhoso e vêm morar na cidade, que é um lugar agitado, uma confusão terrível. Não, né, gente? Então, o que acontece? Eles saem de lá, sabe pra quê? Pra uma melhor condição de vida. Mas, melhor condição de vida? Sim, porque na zona rural vai ter as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. E que desvantagens são essas? Por exemplo,
comércio mais perto, escolas mais perto, né? Também temos alguns shoppings, né? Temos hospitais que ficam tudo bem mais perto aqui na cidade, não é? Já lá na zona rural, não é tão perto. Para que a pessoa possa, por exemplo, ir a um hospital, eles têm que sair de lá e para poder ir para a cidade, para poder se consultar. Então, muitas pessoas vêm para cá por um desses motivos e às vezes até mesmo em busca de um bom emprego, né? Porque às vezes lá no campo não tá sendo muito bom para ele. Por quê? Porque às vezes não tá ganhando muito dinheiro, né? E aí ele vem pra cidade para arrumar um serviço melhor. Porque na cidade a gente sabe que tem vários tipos de coisa que a pessoa pode fazer, né? Várias atividades, não é? Então, olha só, é por isso que eles saem do campo e eles vêm pra cidade, tá certo? Esses são alguns motivos do êxodo rural. Agora, a tia Cláudia vai falar para vocês um pouco sobre a formação do povo brasileiro. Gente, vocês se recordam que a tia Cláudia disse que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram alguns povos? E que povos eram esses? Os índios, é isso mesmo. Os primeiros habitantes aqui do Brasil foram os índios e eles tinham costumes assim bem diferentes, né? Eles pescavam, eles caçavam, eles andavam seminus, né? Acreditavam em vários deuses. Então eles tinham um costume assim muito diferente do povo, né? Por exemplo, dos portugueses que chegaram aqui em 1500. Então, em 1500, os portugueses vieram para cá. E lembra que os portugueses, galerinha, eles vieram para cá por causa da ameaça de Napoleão Bonaparte, o imperador que prometeu para eles que se eles fizessem comércio, que eles iam guerrear. Então, o povo brasileiro, o pessoal do rei, né, eles vieram para cá, começaram a colonizar a nossa terra, né, por causa disso, por causa da ameaça de Napoleão Bonaparte. E aqui, galerinha, eles se instalaram, né, e vieram muitas coisas, né, trouxeram muitos costumes pra gente, né. Por exemplo, alguns tipos de comida, do jeito de se vestir, né, eles trouxeram quando eles vieram pra cá. Agora também, nós tivemos outros povos que eles também contribuíram para a formação. Sabe quem foram? Os negros africanos. Eles não vieram para cá, não foi por vontade própria, e eles vieram como escravos, né? E a gente conhece muito da história dos escravos, sabemos que eles, né, sofreram bastante até eles conseguir, galerinha, se libertar, né, serem livres, né? Então é isso aí, o povo brasileiro, ele é formado por essas três raças que nós chamamos de miscigenação, tá certo? Então, mas tia Cláudia, o que é a miscigenação? A miscigenação, galerinha, ela é a mistura de raça. E muitas pessoas confundem com cor, e não é assim. Cor, olha só, a tia Cláudia trouxe aqui pra vocês duas tintas, né, com cores diferentes. Nós temos a cor amarela e temos também a cor vermelha, ó. Se eu pegar a tinta amarela e passar ela na minha mão, olha bem, vamos ver se vocês conseguem fazer em casa depois, olha só. Nós colocamos aqui, ó, uma tinta na cor amarela. Isso aqui é cor, tá, gente? É diferente de raça, que a tia Cláudia vai mostrar daqui a pouquinho. Olha lá, aqui a tia Cláudia colocou o quê? A cor amarela na mão. Agora, na outra mão, a tia Cláudia vai colocar, eu mostrei pra vocês, ó, a cor vermelha. Isso aqui é uma cor também, né? E ó, opa, vamos ver se eu consigo aqui pintar minhas duas mãos. Eu pintei uma já, né? Agora eu vou pintar a outra, ó. Tia Cláudia está pintando a mão dela com a cor vermelha, né? E é uma cor, isso aqui é uma cor. E daí, ó, galerinha, a tia Cláudia já pintou a mão dela. Primeira cor que a tia Cláudia pintou foi a cor amarela. E depois a tia Cláudia pegou uma outra cor, que é a cor vermelha. Agora, se eu pegar essas duas cores e misturar essas duas cores, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? A cor laranja. Olha só, isso é mistura de
cor. Então, nós tínhamos a cor amarela, daí nós pegamos a cor vermelha, misturamos as cores, e nós tivemos uma outra cor, ó. Que cor que nós tivemos? A cor alaranjada. Agora, veja só, criança, vocês acham que com a raça é a mesma coisa? Não, a mixigenação é a mistura de raça. É quando nós pegamos, por exemplo, uma pessoa. Vamos colocar os portugueses. Os portugueses, quando aqui chegaram, o que eles se depararam? Eles se depararam com os índios, não foi isso? Então, se a gente pegar, olha só, o branco junto com o... Vamos colocar o negro, junto com o negro, né? Que também veio pra cá. Nós pegamos o branco e juntamos ele com o negro. E daí, vamos supor que eles se casaram e tiveram filho. Então, nós tivemos o branco, né? Que foram os portugueses. E os negros, que eram os africanos. Vamos supor que eles se casaram e tiveram filhos. Esses filhos dele, eles vão ter uma mistura de cor, porque era uma cor branca, era uma raça branca, era mistura de raça. A raça branca com a raça do negro. Quando misturou, ele vai ser o quê? Mulato. Então, olha só, a mistura do branco com o negro vai dar o quê? Vai dar o mulato. Agora, olha só, nós encontramos também aqui os índios, né? Quando os portugueses vieram para cá, eles encontraram os índios. Então, os índios, junto com o branco, né? Misturando as raças, né? Misturando o branco com o índio, nós vamos ter o quê? O mameluco. Então, quando junta o branco com o índio, nós temos o mameluco. E aí também, galerinha, veio também os negros, como a tia Cláudia falou para vocês. E quando o negro se juntou com o índio, aí sabe qual foi a mistura que deu aí? Dos cafusos, é uma confusão danada, né? É verdade, é os cafusos. Então, só pra gente lembrar, ó. Então, a mistura de raça nós chamamos de miscigenação, tá certo? Quando nós misturamos a raça dos brancos com os negros, nós vamos ter o mulato. Quando nós misturamos o branco com o índio, nós vamos ter o mameluco. E quando nós juntamos o índio com o negro, nós vamos ter o cafuso. E assim, galerinha, se formou o povo brasileiro. Só que também foram só essas? Nós tivemos também os imigrantes que chegaram depois. E isso, galerinha, os imigrantes vieram japoneses, espanhóis, vieram gente assim de todos os países para poder vir morar aqui. E é por isso que quando a gente sai na rua, a gente vê assim uma grande variação de pessoas diferentes, né? Às vezes uma pessoa bem clarinha, com a pele bem clara, mas com cabelo assim, ó, igual da tia Cláudia, bem black. E também podemos ver pessoas, né, que são negras com cabelos lisos, né? E podemos ver também japoneses também, né, galerinha? Aqui no nosso território, aqui no nosso estado, no nosso país, até mesmo, né, no nosso bairro pode existir pessoas assim tão diferentes. Isso se deu com a mistura das raças e logo depois os imigrantes também veio para contribuir para essa formação aí do povo brasileiro. Então assim se formou o nosso Brasil, com essa grande variedade de pessoas diferentes, tá certo? E é importante lembrar, galerinha, que nós devemos respeitar cada pessoa, independente da cor, independente da religião dela, nós devemos respeitar. Porque sabe como é que a gente chama essas pessoas que não gostam de determinada raça? Nós chamamos de discriminação. E nós não podemos ter discriminação porque todos nós somos iguais, né? Nós temos dentro da gente um coração que Deus colocou na gente, que torna a gente pessoas iguais. Então temos que ser iguais, tá certo? Então é isso aí. Um grande beijo e faça atividade, hein? Ok!
Ok, meus terráqueos do quinto ano, agora é a sua hora de fazer a atividade aí, vamos lá? Vamos pegar o livrinho de vocês na página do 423 para a gente poder estar realizando essa atividade e mostrar o que realmente nós aprendemos com a história que a tia Cláudia contou hoje, né? Essa matéria que a tia Cláudia explicou hoje aqui para vocês, tá certo? Então, aqui nós temos um gráfico na página 423, daí nós temos o ano e também nós temos também, galerinha, uma legenda, né? Nesse gráfico aí, nesse mapa aí, ó, nós temos o ano de 1940, 1950, 1960, 1970 e alguns outros. E temos também, na cor rosa, nós temos urbana e na cor verde nós temos rural. E nós já sabemos o que é urbana e o que é rural, né? Urbano, gente, é a cidade. Rural é o campo, né? Vamos observar esse gráfico para poder responder essas atividades agora que nós vamos ver aqui no número 1. Tendo como base o mapa que mostra a distribuição da população, assinale a resposta correta, aquilo que tiver certo, tá? A maioria da população concentra-se na área afastada da capital ou próxima das capitais aí, ó. Você vai marcar um X, tá certo? Letra B. Os estados mais povoados são o litoral ou o interior do nosso país. Olha só, na página 422, nós temos um mapa aí, ó. E no mapa nós temos aí, ó, na cor amarela nós temos até 10 milhões de habitantes. Na cor alaranjada, de 10 a 50, né, milhões de habitantes. Na cor vermelha nós temos de 50 a 200. E na cor marrom, nós temos aí mais de 200. Então, observa no mapa aí e faça essa atividade aí, marcando o X aí, né? X. No segundo, galerinha, tem assim, ó. Pesquise com colega e professor. Ah, mas aí vai ser difícil. Como é que eu vou fazer essa atividade agora? Eu não tenho meus colegas, eu não tenho meu professor aqui, mas você tem a sua internet. Então, você vai lá na internet, você vai pesquisar, tá certo? Vai pesquisar como é distribuída a população do seu estado, né? Onde ela está mais concentrada, se é no espaço rural ou se é no espaço urbano. Ok. Olha só, nós temos aí também uma atividade na página 425. E na página 425 nós temos aí um mapa também, né? Esse mapa, galerinha, ele tem também um título onde diz que é Entrada dos imigrantes no século XIX até o século XX. Vocês lembram o que é imigrantes? A tia Cláudia explicou o que é imigrante, né? Então, pessoas que entram, né, dentro de um outro país. Assim como entraram várias pessoas aqui no nosso país, né? E por isso que deu a formação do povo brasileiro. Então, aqui diz assim, ó. Agora responda a questão no caderno. O que os mapas informam? O que está informando esse mapa aí? De acordo com os mapas, quais foram os principais povos que entraram no Brasil na primeira fase até 1870? E para onde que eles foram? Próximo, quais foram os principais povos que vieram para o Brasil na segunda fase entre 1870 a 1930? E para onde que eles foram? E na letra D diz o seguinte: de acordo com o mapa, quais foram os principais povos que entraram no Brasil na terceira fase, no ano de 1930 até agora, né? E para onde que eles foram, galerinha? E aí agora faça essa atividade aí para mim com muito carinho e beijo, fui!